agradecer o evangelista Vandinei, o líder de jovens Thiago, o pastor Valdir, o nosso irmão que está conosco, presente, que está aí na nossa retaguarda, a igreja também. E sou muito grato a Deus por estar aqui, porque desde o começo da minha história, da minha vida, eu achava que eu era um caso perdido. Mas Deus, pela sua grande misericórdia, me escolheu. E quis que eu estivesse aqui para trazer uma mensagem para mim e para você que está ouvindo. Aleluia! Antes de mais nada, quero que a igreja abra a Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15. A mensagem, se os irmãos forem ver, ela já foi pregada através dos louvores, das oportunidades. Eu só estou aqui para trazer mais uma pequena porção daquilo que Deus tem para falar com a igreja nessa noite. Aleluia. Quero ler do versículo 15 ao 21 e depois o versículo 7. Amém? Diz assim: E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O versículo 10 diz, 7, perdão. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A igreja pode se assentar? Senhor meu Deus, eu estou aqui, Senhor, para fazer, Senhor Jesus, aquilo que tu queres e que tu desejas, Pai. Fala contra a igreja, Senhor Jesus. Irmãos, o livro de Lucas, capítulo 15, ele vai relatar 3 parábolas, as parábolas que mais falam de perca e restituição. E no versículo 1 vai nos dizer: E chegando a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Porque Jesus veio à terra com um simples propósito de achar aquele que estava perdido. Porque os justos já não necessitam mais de arrependimento. Eles são justificados pela fé. A fé em Cristo Jesus, assim como nós. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus, ele já sabia que os fariseus e os escribas iriam se levantar contra ele, porque eles não sabiam a finalidade que Jesus tinha aqui na terra para salvar aquele que estava perdido, para ir em busca da ovelha perdida, a qual irei explicar aqui nessa noite. Jesus vai lhes dizer essa parábola para explicar para eles, para que os seus corações não continuassem endurecidos para o que a palavra de Jesus estava ministrando aqui na terra. Diz assim: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Queridos irmãos, a ovelha é um animal dócil, um animal muito inferior aos demais animais. A ovelha, ela é um animal que necessita de um pastor, assim como somos nós. Aqui está o dirigente da igreja, ele é o nosso pastor. Estamos aqui no curral de Jesus, estamos aqui servindo ao Senhor. E a ovelha que se perdeu,
A ovelha, quando ela se perde, ela fica vulnerável. O crente, quando ele sai da presença de Deus, ele fica vulnerável. O crente, quando ele não sente mais desejo de estar juntamente com a igreja, louvando e adorando o nome de Jesus Cristo, ele fica vulnerável. E é uma das palavras que mais vai falar aos nossos corações. E Jesus continuando dizendo: e achando apoio sobre os seus ombros gostosos, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Jesus, ele queria falar para aqueles fariseus e escribas que estavam ali, queria dizer para eles nessa parábola que havia outras pessoas que necessitavam ouvir palavras de arrependimento, palavras de vida eterna, palavras de amor, a qual eles já tinham recebido, e por se tornar fariseus endurecidos de coração, não aceitavam que Jesus vinha a falar com os pecadores. Eles não se aceitavam, porque eles diziam: esse é um pecador, Jesus não pode estar andando com pecadores, Jesus não pode estar se importando com pecadores. Mas eles não sabiam que eles, assim como os demais homens, eram pecadores. E eles se justificavam justos, se justificavam guardar os mandamentos do Senhor. Mas a palavra de Deus vai falar que eles eram hipócritas. Eles eram os homens que cometiam o adultério, por causa que eles negavam a palavra de Deus, falando que guardavam e não guardavam coisa nenhuma. E eles se enfureciam os corações, porque não aceitavam que Jesus ia adiante para com os pecadores. Mas Jesus, ele veio salvar aquele que estava perdido. Jesus, ele veio te encontrar nessa noite. Às vezes você entrou daquela porta para dentro, achando que o Senhor te esqueceu, mas o Senhor nunca te esqueceu, Ele nunca te deixou só. Aleluia! Eu louvo a Deus, porque desde a minha infância o inimigo se enfurecia contra mim, mas Deus foi maior na minha vida. Usando os servos do Senhor, a qual eu fui crescendo e vendo esses homens ministrando a palavra de Deus, e cresceu um desejo ao meu coração. E Jesus, quando eu era muito novo, me disse: tão somente acalma o teu coração, que quando for a hora, você estará lá. Aleluia! Aleluia! Como não adorar o nome do Senhor Jesus todo-poderoso? Eu estou me segurando porque a atmosfera que está aqui nessa noite é muito maravilhosa. E vejamos que a alegria daquele que estava procurando diligentemente aquilo que estava perdido, o pastor que estava procurando a ovelha que estava perdida, ele se alegrou e não deixou aquela alegria somente para ele, ele convidou os seus amigos. Assim é Jesus. Quando entra um pecador pelaquela porta, que ele se arrepende no seu coração, o céu se alegra. A igreja tem um motivo de se alegrar. A igreja tem um motivo de glorificar o santo nome de Jesus, porque outrora éramos pecadores, estávamos no lamaçal do pecado. Jesus foi: você não é do mundo, você é Deus. Aleluia! Glória a Deus. Jesus continua dizendo: digo-vos, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não decidam de arrependimento. E Jesus vai contar outra parábola, que diz assim: o qual a mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Ou seja, a mulher, ela tinha 10 dracmas, ou seja, 10 moedas. Naquele tempo, aquela mulher, Jesus queria ilustrar que ela perdeu uma, mas só que ela perdeu 10% do seu salário naquele tempo. E aquela mulher, ela não deixou aquilo esquecido.
ela foi procurar enquanto era tempo, porque quanto mais uma coisa fica perdida, quanto mais o pecador se deixa levar pelo pecado, fica mais difícil dele voltar. E aquela mulher, acendendo a sua candeia, varrendo a casa, procurando com diligência, até que veio achar. E ela também não deixou a sua alegria somente para ela. Ela convocou as suas amigas e vizinhas para que viessem se alegrar na presença de Deus. Assim somos nós devemos nos alegrar todo dia. Ouvi uma palavra esses dias na congregação, uma missionária. Ela disse: o mundo está lá fora, sorrindo e indo para o inferno. E a igreja se encontra num frio tão espiritual que estão muito tristes na igreja, não conseguem mais se alegrar, não vê mais um motivo de glorificar ao Senhor. Mas nós temos todo o motivo de glorificar o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso. Ele se doou por nós, se doou por mim e por você que está aqui nessa noite. Você não é um caso perdido, você não é um caso perdido, você não é um caso esquecido, porque Jesus se lembra de você e Ele roga ao Pai que tenha misericórdia para que você venha aprender, venha ouvir a palavra de arrependimento e se arrepender enquanto é tempo, para que quando chegar a hora, a trombeta vai tocar e a igreja vai subir para o mais alto e sublime céu. Aleluia! Quem consegue adorar o Espírito Santo, adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, Ele veio tentando corrigir aqueles homens, mas eles se encontravam tão endurecidos de coração. Eles se deixavam levar por coisas banais. Só que Jesus quis tocar no mais íntimo do seu coração, porque Jesus conhece. Jesus conhece a mim e você nessa noite. Ele sabe aonde dói, aonde aperta. E Ele vai apertando, assim como o médico é. Eu ouvi o pastor Tony lá na sede nos ensinando que o médico, quando se encontra um doente precisando de ajuda, está com a perna ferida, ele vai apertando a perna, tirando todo o pus para salvar aquela vida. E assim é Jesus. Ele vai apertando até que você venha reconhecer que somente Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E Jesus me disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Mal sabia aquele jovem rapaz que aquilo que ele estava começando a fazer não agregaria nada na sua vida. Tão duro é o filho querer sair da presença do pai, querer sair para longe, conhecer o mundo, querer conhecer as coisas do mundo. Isso é muito perigoso. Se você está aqui nessa noite, tome cuidado com os deleites do mundo. Tome cuidado com as oportunidades que o mundo lhe proporciona. De oportunidade não tem nada. Tome cuidado. Jesus está tentando nos corrigir e nós estamos tampando os nossos ouvidos, não querendo escutar aquilo que o Senhor diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Senhor diz às igrejas. Aleluia! E Ele vai dizer: o pai repartiu, por muito insistir, eu creio. O filho insistiu: pai, me dá, eu estou pronto, eu quero sair, eu quero conhecer o mundo, eu quero desbravar o mundo, eu quero viajar, eu quero conhecer pessoas novas, mas eu não quero me casar não, eu quero ir para lá, eu quero bagunçar e ficar por lá. E aquele pai, creio que com muita dor, mas não demonstrando: toma, vai, pode ir. Já aconteceu muito isso comigo. Quebrei muita cara ao desobedecer o meu pai, mas Deus teve misericórdia de mim. E aquele foi. E assim foi com esse moço. Ele era muito novo, muito imaturo, não tinha experiência, a qual o seu pai já tinha de sobra, e seu pai já sabia: não vai demorar muito e ele vai quebrar a cara.
Mas o pai, com muito amor, ele permitiu que ele fosse para que ele aprendesse. E em poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Olha como que é a coisa. Ele quis ir para o mais longe possível da família dele. Quis ir mais longe possível da casa do pai. Mal sabia ele que era o pior erro da vida dele. Mas Jesus usou como isso para despertamento para aqueles homens, para mim e para você. E ele partindo para uma terra longínqua, ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ou seja, vivendo uma vida sem regras. Uma vida sem cumprir aquilo que o pai dele ensinou. Ele simplesmente deixou tudo para trás. Não, eu estou longe da casa do meu pai, então eu posso fazer o que quiser. Ninguém me conhece, eu sou uma pessoa nova. Mal sabia ele que o Deus Todo-Poderoso que está no céu, ninguém esconde nada dele. Ele vê aquilo que o homem não vê. E aquele homem, desperdiçando toda a sua fazenda, não pensou em comprar nada a futuro. Não pensou em comprar uma casa, pensar no dia de amanhã. Possa acontecer de alguma coisa de eu ser roubado no meio do caminho. Creio eu que ele saiu da casa de seu pai, mais forte, mais bonito, cheiroso e limpo. Saiu da presença do seu pai. Creio eu que podia até ter ido com algum camelo ou algum jumentinho, que na época era muito utilizado para transportes muito longe. E ali ele chegou a uma terra longínqua e viveu dissolutamente, viveu uma vida sem regras. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Primeiro, houve a desobediência. Primeiro, cresceu em seu coração o desejo de conhecer o mundo e depois veio a consequência. E assim é comigo e com você. Quando nós desobedecemos, não esqueça que mais à frente vem a consequência. E aquele homem, havendo gastado tudo com farra, com bebida, com coisas banais, com prostituição, com amigos que dizia ser seu amigo, mal sabia ele que era a pior coisa que ele fazia era se ajuntar com pessoas que ele não conhecia, com pessoas que só estavam com ele por causa do dinheiro, por causa daquilo que ele tinha, que dizia ser de valor, mas de valor não tinha nada. O dinheiro é a chave para todos os males. E aquele homem, gastando tudo, aí veio a consequência, ele sentiu uma grande fome. Creio que ninguém aqui sentiu uma grande fome ainda, e não queira. Porque aquele homem entrou em uma situação de até passar necessidades. É doído você ver um ser humano passando necessidade, você passar por ele, olhar para ele e saber que você não pode fazer nada. Só quem pode fazer é Deus. O inimigo, ele chama, ele é astuto. Ele chama a sua atenção e você vai. Quando você vai, você cai no abismo. E se Jesus não tiver misericórdia e não rogar ao Pai, Pai, tem misericórdia dessa alma, Deus, ele não se levanta do trono. Agora, se Jesus vê que o ser humano teve um arrependimento, ele roga ao Pai, Pai, misericórdia por esse homem, misericórdia por essa mulher, misericórdia, ó Pai, eu te peço, porque ele vai aprender. Ele não merece ficar na situação que ele está, mas a nossa desobediência nos leva a isso. E aquele jovem rapaz, sentindo uma grande fome, passando necessidade, chegou a um cidadão daquela cidade. E aquele cidadão, creio eu, que ao ver que ele não tinha nada, que ele estava prestes a ser um moribundo no meio das ruas,
sem ter para onde ir, sem ter o que se alimentar, sem ter o que se cobrir nas noites frias. Ele pegou aquele homem e levou para apacentar porcos. Olha o que a semente do pecado fez com esse homem. Outrora ele sentava na mesa com seu irmão, sentava na mesa com seu pai, tinha abundância de pão, aleluia, tinha abundância de pão, tinha alegria perto do pai, tinha um consolo perto do pai. O pai estava ali: meu filho, você precisa de algo? Eu estou aqui para te ajudar. Mas ele foi e abandonou o pai. E quando a consequência veio, o coração começa a acelerar, começa a brotar a semente do arrependimento. Aquele homem, por muito sofrer, foi levado a apacentar porcos. E apacentar porcos naquele tempo era um serviço, muitas das vezes, que recusado, e era mal visto aquele homem que apacentava porcos, porque era uma posição de muita humilhação naquele tempo. E aquele homem foi levado a apacentar porcos. E quando ele está apacentando porcos, ele vai alimentar os porcos, ele sente fome. O nariz dele, o paladar dele começa a lembrar da comida que há tempo ele não comia. Começa a lembrar da bebida que há tempo ele não bebia água para se nutrir. E sentiu fome. E teve o desejo de comer as bolotas que os porcos comiam. Tinha desejo de preencher o vazio que estava no seu estômago com a lavagem que os porcos comiam. As bolotas que a palavra de Deus vai nos falar é a ervilha, porque a ervilha ela era mais digerida no estômago dos porcos do que no ser humano. Os porcos tinham facilidade de digerir a ervilha. Naquele tempo eles não comiam ervilha, era comida somente para os porcos. E ele sentiu vontade de se alimentar daquilo, porque ele estava numa situação miserável. Ele se encontrava no mais profundo lamaçal do pecado. Estava numa situação que padecia necessidade, grande necessidade. E aquele homem, caindo em si, se lembrou: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Queridos irmãos, o arrependimento foi tão grande que ele lembrou dos serviçais de seu pai, que outrora ele muitas das vezes deve ter passado por aqueles homens e empinado o nariz: eu sou senhor de vocês, eu sou filho do patrão de vocês. Ele não devia satisfação para aqueles homens que trabalhavam para o seu pai, só que ele estava numa situação tão miserável que ele se lembrou dos serviçais de seu pai, que eram bem tratados, eram bem alimentados, eram bem acolhidos, mesmo trabalhando para o seu pai. Ele disse: quantos serviçais de meu pai têm abundância de pão, e eu careço comer uma comida. Eu preciso preencher esse vazio que há dentro de mim, porque se eu continuar na situação que eu estou, eu vou morrer. E assim, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, não cairmos em si e continuarmos no pecado, breve estará o fim. A morte espiritual não é brincadeira. Muitos aí brincam com a morte espiritual. Não brinque com aquilo que foi colocado nas suas mãos. Proteja com todas as forças que você tem dentro de você. Se não tem força, peça a Deus que Ele te dará. Aleluia! E aquele homem, caindo em si, lembrou da casa do pai, que outrora, quando ele estava com dinheiro,
Possa ser que ele estava com fama naquela cidade. Não lembrava nem de mandar uma mensagem para o seu pai. Oi, pai, como você está? Eu estou bem. Não lembrou disso. Mas quando a situação apertou, ele lembrou: eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Eu não sou órfão. E a igreja tem um pai. Quando a necessidade bater, olhei para o alto. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E ele se lembrou do seu pai. Muitos aí não se lembram mais do seu pai. Oh, Deus Todo-Poderoso. Quando o pecado está reinando em nossas vidas, é difícil de se lembrar do Pai. É difícil de se lembrar da presença de Deus que habitava outrora na pessoa. Mas ele se lembrou do seu pai e disse: irei ter com meu pai. Mas eu não posso chegar da mesma maneira que eu saí. Eu não posso chegar da mesma maneira que eu cheguei. Eu tenho que chegar ao meu pai com cuidado. Pai, pequei perante os céus e pequei perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado filho seu. Aleluia. E cresceu novamente a semente do arrependimento. Jesus veio à terra para mostrar àquele povo que o pecado levaria à morte, porque o salário do pecado é a morte. Jesus veio salvar aquele que estava perdido. E era isso que ele queria falar para aqueles povo que estava juntamente com ele, aquela grande multidão. Muitos ali pecadores, publicanos daquele tempo, eram serviçal do Império Romano. Ele cobrava tributos e por isso ele era desprezado diante da nação. Ele era desprezado, aquele pessoal que serviço ao Império Romano para cobrar impostos. E muitos pecadores se chegavam ao Senhor. Assim como diz a palavra de Deus, para onde iremos nós? Aleluia. Se só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia! E aqueles homens viam a necessidade de estar com Jesus, viam a necessidade de estar na presença do Pai, mesmo sem não conhecê-lo. Eles viam a necessidade de estar com Ele, porque a palavra que havia nele preenchia um vazio que estava dentro deles, preenchia um vazio que há muitos anos não havia sido preenchido. Aleluia! Só Deus tem a palavra de vida eterna e enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! E aquele homem se arrependendo começou a se emocionar, a chorar: Senhor, eu pequei. Já não sou mais digno de ser filho seu. Irei ter com meu pai. E indo ter com seu pai, de muito longe o pai já avistou o seu filho. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Ele não quis saber a maneira que o seu filho estava chegando, descalço, sujo, fedendo pelos males desse mundo, pelo pecado, açoitado pelas correntes que lhe aprisionavam. Não, o pai só quis o abraçar e beijar. Aleluia! O bom pastor, ele tem alegria ao achar a ovelha perdida. Ele se coloca no lugar da sua ovelha. Ele corre atrás da sua ovelha. Ele procura no mais profundo abismo. E ele vai de encontro até que venha achá-la. E era isso que ele estava querendo dizer. Vocês se dizem justos, então me deixe pregar para esses famintos homens que necessitam preencher o vazio que há na vida deles.
o pai não respondeu nada para ele, diretamente não. E sim chamou o serviçal: traze-me a melhor roupa, traze-me o melhor vestido, traze-me o melhor anel, traze-me a melhor sandália, que eu irei vestir o meu filho, que está se arrependendo, que está se emocionando, que está se quebrantando para voltar ao lar. O pai não perguntou a maneira que ele estava chegando, o pai não quis saber o jeito que ele se encontrava, mas ele só o abraçou. Bem-vindo ao lar, meu filho. Bem-vindo ao lar, minha filha. Por que você se desviou do caminho? O único caminho é Cristo. Aleluia! Assim somos nós. Não merecemos nada, mas Cristo nos amou. Ele se entregou por nós na cruz de maldição. Ele foi amaldiçoado pelos nossos pecados. Em nenhum momento teve pranto algum, gemido algum. Ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas em todo tempo seja feita a tua vontade. Quando nós se tornamos dependentes de Deus, não há embaraço, não há impedimento, não há barreira, não há mar revolto. O Pai sempre estará com a gente. O Pai sempre estará no controle de tudo. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Pai. Aleluia! Não temas, eu estou contigo. Não temas para o vento assoprar. O barco pode balançar para a esquerda e para a direita, mas ele não afunda, por mais que seja revolto o mar, por mais que seja revolta a tempestade. O vento pode soprar, mas o barco vai para lá e para cá. O crente tem que ser assim, ele tem que ser centrado em Jesus. Ele pode balançar para a esquerda, para a direita, e ele não vai se desviar do caminho. E aquele homem, por ele ter se arrependido, ele lembrou do caminho de sua casa. Possa ser que foi se arrastando, mas ele lembrou do caminho de sua casa, que outrora ele não lembrava mais, porque a terra era longínqua, era muito longe de sua casa. Mas ele se arrependeu e encontrou o caminho de volta. Encontrou o caminho de volta. Jesus tirou o embaraço que estava em sua visão, e ele encontrou o caminho para casa, onde se encontrava com seu pai. E seu pai lhe dando a melhor roupa, o melhor anel, a melhor sandália. Antigamente, aquele que não tinha sua sandália eram os escravos, que era tomado as suas sandálias, porque naquele tempo dizia: o homem sem sandália não é um homem livre. E aquele homem se tornou um homem preso naquela cidade. O seu pecado foi tão profundo que ele se tornou preso daquela cidade. Assim como o pecado começa pequenininho e vai indo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você vê, você já está sufocado. E se Deus não tiver misericórdia, você perece. E aquele homem, chegando à casa do pai, o pai lhe recebeu de volta, porque as outras coisas que se perderam foram a ovelha e a dracma. Elas não tinham como obrigação de ser procuradas, mas foram procuradas e foram achadas. Mas o filho, ele sabia o porquê ele estava ali, ele sabia porquê ele estava perecendo. Ele que tinha que tomar uma atitude para chegar ao Pai. Aleluia! Assim somos nós. Se nós não se arrependermos verdadeiramente, continuamos no pecado. E o pecado vai só nos enforcando.
nos açoitando, nos castigando, nos humilhando. Jesus, Ele exalta, mas também Ele abate. Não brinque com o Senhor Jesus, não brinque com Deus, porque o mesmo Deus que exalta, Ele abate. E o pai, vendo que verdadeiramente ele se arrependeu, recebeu em sua casa, novamente, seja bem-vindo ao lar. Matai o bezerro cevado e fazemos uma festa, um banquete, porque meu filho chegou. Ele está faminto de ouvir a minha palavra. Ele está faminto de sentir a minha presença novamente. Ele está faminto de sentir o meu abraço cabuloso. Aleluia, glória a Deus. Um abraço que só o Senhor Jesus tem. Um abraço que só o Senhor Jesus tem. Ele abraça. É um abraço sincero, não é um abraço te acusando. Não é um abraço te julgando. Porque muitos aí nos abraçam e nas nossas costas nos julgam, nos tacam pedras. Fala, ele pecou, ele não é digno de ser o que ele é, ele não é digno de ter. Assim foram esses fariseus e escribas. Eles não gostavam de ver Jesus abençoando o pecador. Eles não gostavam de ver que aqueles pecadores poderiam ser mais que eles, não como um egoísmo, mas sim porque havia uma necessidade. E o filho mais velho, chegando do campo, ouviu o barulho da música, viu a dança do povo, e ele perguntou ao serviçal: o que está acontecendo ali? O que está acontecendo na casa de meu pai, que há tempos eu não via isso? Por que esse banquete? Por que essa gritaria? Por que dessa alegria? E o serviçal disse: porque o seu irmão voltou são e salvo. Esse é o sentimento que nós devemos ter quando entra um pecador, quando entra um homem açoitado pelo pecado, amarrado por Satanás. E Jesus vem e o abraça e o tem de volta. A igreja tem que se alegrar ao ver aquele homem são e salvo, que outrora estava morto, estava perdido e foi achado. Aleluia, glória a Deus. E o pai lhe dá a resposta para ele, e a resposta para aqueles demais homens foi direta. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Aleluia. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e ressuscitou. Tinha se perdido e foi achado. Aleluia! A alegria do pastor ao achar a ovelha é tão grande que ele não consegue ficar somente para ele. Ele convoca os amigos e vizinhos: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Alegrai-vos comigo, porque ele voltou são e salvo. Aleluia! Glória a Deus. Não somos merecedores de nada, mas Jesus Cristo nos amou. Aleluia! Ele se entregou por mim e por você. Glória a Deus. Aleluia! Mesmo assim, o filho indignado: pai, eu nunca transgredi um dos seus mandamentos. Pai, sempre eu estou contigo, eu estou trabalhando, eu estou nessa guerra contigo todos os dias, e tu não me deste nenhum cabrito para que me alegrasse com os meus amigos. Você vê o ego que está no seu coração? Ele não queria se alegrar com o pai, e sim com os amigos. Ele queria mostrar que podia. Não queria trazer honra ao pai. Mesmo o filho mais moço tendo errado, porque ele era imaturo, mas ele não queria se manter longe do pai. A primeira coisa que ele lembrou: os serviçais de meu pai.
tem abundância em pão e eu pereço de fome. Ou seja, o filho mais velho era os fariseus naquele momento. E eles não enxergavam porque eles estavam cheios de ego, alimentados por uma mentalidade fictícia, que eles se auto-justificavam guardadores de todo o mandamento. Só que eles eram totalmente egoístas. Jesus, ele veio para todo aquele que nele crê. E aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Nessa noite eu quero fazer um convite para você. Se você entrou pelaquela porta achando que Jesus te esqueceu, ele não te esqueceu. Basta somente uma atitude sua para que ele venha operar. Basta somente uma atitude sua para que ele venha trabalhar na sua vida, pegando aquilo que é impossível e trazendo para ele, porque nada é impossível para Deus. Aleluia. Há um louvor que fala: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. E o caminho? O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Aleluia. O inimigo quase me roubou de Deus, falsas alegrias e falsas vitórias, falsas glórias, e como um pedaço de cana ele me mastigou, e em bagaço me arrastei até a igreja, onde encontrei Jesus. Canta comigo. Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo. Tudo que era bom de mim se afastou, e então resolvi pôr um fim à minha história e decidi morrer. Foi sim, tudo que era bom de mim se afastou, e então resolvi pôr um fim à minha história e decidi morrer. Aleluia. Foi quando veio um crente e me falou de Deus. Aleluia. De um amigo que resolveria meus problemas. Foi quando um bom homem me falou de Deus. Meu Deus. Foi sim, de um amigo que resolveria os meus problemas. Ele me falou de Jesus, Jesus Cristo, meu bom Cristo. Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é todo poderoso. Que os irmãos possam ficar com essa palavra, que os irmãos me carreguem juntamente em suas orações. Quero agradecer toda a igreja, todos os irmãos que estão aqui, os músicos, os jovens, as irmãs do círculo de oração. Deus abençoe a vida de vocês. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém?